Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a segunda-feira da Semana Santa e a liturgia de hoje é muito rica. Tentarei trazer um ponto de reflexão a partir de cada texto, para que depois, em casa, pessoalmente ou em família, vocês possam refletir a respeito desses textos. Muito bem. A primeira leitura é o primeiro cântico do servo sofredor. Nós temos 4 cânticos do servo sofredor. É aquele personagem a respeito do qual eu falei na missa de ontem, que é uma figura misteriosa. Nós não sabemos se foi uma pessoa em particular, aquele servo sofredor, que passou por tudo aquilo. Nós não sabemos se, quando foi escrito, se referia a todo Israel, como servo sofredor. Mas de uma coisa nós não temos dúvidas: o servo sofredor encontra em Jesus a sua mais perfeita realização. Quando nós lemos estes 4 cânticos do servo sofredor, o primeiro é hoje, o segundo amanhã, o terceiro é quarta, e o 4º cântico, sexta-feira da paixão. São os 4 cânticos do servo sofredor. Pois bem, eles encontram em Jesus a sua mais perfeita realização. Nós podemos ver os sentimentos de nosso Senhor. Nós conseguimos de alguma maneira adentrar na alma humana de Cristo. Nós falávamos isso também ontem, quando refletíamos rapidamente a respeito da oração de Jesus no Horto das Oliveiras, que ali nós tínhamos um vislumbre da alma de Cristo. Pois bem, estes cânticos proféticos, estes cânticos do servo sofredor, nos dão a oportunidade de nós adentrarmos neste espaço sagrado que é a alma de Cristo, os sentimentos de Cristo, aquilo que ele experimentava na sua paixão. Pois bem, neste primeiro cântico do servo sofredor, nós vemos aqui Jesus que sofre na mansidão, no silêncio. Diz a respeito do servo e que se aplica a Cristo. Isaías, capítulo 42, versículo 2: ele não clama nem levanta a voz, isto é, ele é silencioso, ele não grita, diz outras traduções, ele não grita nem levanta a voz, ele não esbraveja, ele não reclama, ele não murmura. No sofrimento, na agonia, na paixão, Jesus é total confiança em Deus, total abandono nas mãos de Deus. Pai, em tuas mãos eu abandono o meu espírito. Nós poderíamos, ontem nós ouvimos um dos cânticos do servo sofredor, na primeira leitura, e nós ouvimos: o Senhor abriu os meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás, ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Deus é o meu auxiliador, Deus está comigo, Deus não me abandona. Meus irmãos, esta atitude interior de nosso Senhor é exemplar para nós. Não é apenas exemplar, porque Jesus não é apenas exemplo, Ele não nos dá apenas o exemplo, Ele nos dá a graça para que nós vivamos o seu exemplo. Então, é algo muito mais poderoso. Pois bem, essa atitude de Jesus é exemplar. Como nós também, na nossa vida, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nas nossas dificuldades, como nós devemos nos portar, qual deve ser a atitude
atitude do cristão diante do sofrimento não deve ser do desespero, da lamúria, da murmuração, da falta de paciência, mas da confiança em Deus, de colocar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu creio, Tu és o meu auxiliador, Tu estás comigo. Por isso, ele não grita nem levanta a voz. O salmo responsorial de hoje, o salmo de resposta, né? Qual é o significado do salmo responsorial? Nós ouvimos a leitura e depois nós respondemos a Deus com a própria palavra de Deus. Então, é o salmo de resposta, salmo responsorial. E o salmo responsorial de hoje ele também nos revela o coração de Cristo na sua paixão e quer ser um exemplo de como deve ser a nossa resposta na nossa paixão, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nas nossas batalhas, nas nossas tribulações. E aqui, meus santos, já falei e repito, se aplica a todas as tribulações da nossa vida, a todas as dificuldades pelas quais estamos passando e que iremos passar. E um exercício espiritual muito fecundo é você retornar às situações do passado em que você não tinha esta fé, e esta fé você proclamar: Deus é o meu auxiliador. Misericórdia, Senhor, outrora eu me desesperei, mas hoje, Senhor, eu te ofereço a minha fé. Eu em ti espero, eu em ti creio, eu em ti confio. Pois bem, ouçamos então o salmo de hoje, que é belíssimo e que é essa resposta de Jesus na sua paixão, que deve ser a nossa resposta na nossa paixão. O Senhor é a minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Isto é, aqui é uma imagem, é uma metáfora. Não espere você que um exército literalmente se arme contra você. Mas exército que se arma significa aqui quando as dificuldades se amontoam na minha vida. Dificuldades financeiras, dificuldades familiares, dificuldades de saúde, dificuldades às vezes espirituais. Quando essas dificuldades se amontoam e se armam contra mim, o meu coração não temerá. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Vou repetir esses dois versículos, porque são tão fortes e tão providenciais, até mesmo para você decorá-los, né? A expressão decorar, saber de cor, é saber de coração. Cordis, é coração em latim. Então, quando você sabe de cor, é que você guardou no mais profundo da sua alma, no mais profundo do seu coração, no mais profundo do seu intelecto, da sua inteligência. Então saiba de cor, se não o salmo inteiro, pelo menos esse versículo 3: se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Por quê? Porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor, se a sua capacidade de memória não for boa, né, se você já está ficando com dificuldade de guardar, tá bom. Então, decore apenas: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ah, padre, nem isso eu consigo decorar. Escreva na mão. E aí você olha,
o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Escreva no papel, cole na geladeira, cole no espelho, cole no azulejo da cozinha. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de modo que quando você passar por ali, você vê. Os mais piedosos podem colar o salmo inteiro. E aí durante o dia, você para diante daquele salmo escrito e você repete: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Aqui é uma proclamação da fé no céu. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver no céu, na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. E este salmo, a igreja, quando coloca na segunda-feira da Semana Santa, imediatamente após da leitura do primeiro cântico do servo sofredor, a igreja de alguma maneira o coloca nos lábios de nosso Senhor e coloca nos nossos lábios também, para que nós vivamos, para que nós rezemos a partir desta fé, não apenas o dia de hoje, não apenas toda a Semana Santa, mas a vida inteira. Mas eu gostaria também de dar um segundo passo, de fazer uma segunda reflexão, que nós poderíamos aqui nos estender mais ainda, porque é riquíssimo, é belo, mas o Evangelho também é muito bonito. Não há como passar por esse Evangelho sem fazer alguma reflexão. Quando eu era seminarista, na época o meu diretor espiritual, ele me disse uma frase, sabe aquelas frases que as pessoas falam, mas que na verdade é Deus. Então Deus falou por meio dele, e aquela frase nunca saiu da minha cabeça, porque eu me lembro até que era à noite. Eu tinha ido à sua casa fazer direção espiritual, a casa do padre, casa dos seus pais, ele morava com seus pais, e ele disse: meu filho, a generosidade é algo tão bonito. Que palavra bonita, a generosidade, viver a generosidade. E aquilo ficou no meu coração, né? Porque a generosidade é aquilo que a gente faz além, né? A obediência, digamos, aos mandamentos é a obrigação de todo cristão. Mas quando a gente faz algo a mais daquilo a que eu estou obrigado, é generosidade. Quando eu dou a alguém aquilo que lhe é devido, é justiça, é minha obrigação. Mas quando eu dou a alguém algo que não lhe era devido, é generosidade, é bondade, é misericórdia. Pois bem, o Evangelho de hoje nos ensina a generosidade para com Deus, de fazer por Deus algo além do que a nossa mera obrigação. O contexto é o seguinte, diz que Jesus foi a Betânia, e quando Jesus ia a Betânia, ele ficava na casa dos seus amigos. Imagine, meus santos, que honra naquela cidade, para aquela cidade, quando Jesus ia, era na casa de Marta, Maria e Lázaro que ele ficava. Eram os seus amigos, os amigos de Jesus. Jesus hoje nos oferece essa amizade a todos nós, né? Todo batizado tem esta honra de ter Jesus vivo e vivificante nos nossos corações. Quando estamos em estado de graça, Jesus habita nos nossos corações como amigo, com quem nós podemos nos entreter, conversar. Pois bem, Jesus então foi à casa de Marta, diz aqui que
6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro. Isto é, na semana da sua morte, como que uma refeição de despedida. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Estavam todos ali presentes. Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa, e Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro, muito caro, ela derrama todo aquele perfume nos pés de nosso Senhor. Judas, com seu coração mesquinho e ladrão, sim, isso aqui não sou eu que estou falando, São João fala que Judas, quando viu aquela cena, disse: para que esse desperdício, derramar um perfume tão caro nos pés de Jesus? Não era melhor vender esse perfume por 300 moedas de prata e dá-las aos pobres? E São João diz aqui, Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 6, Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. O interesse dele não era com os pobres, o interesse dele era consigo mesmo, e porque ele achava que aquilo era um desperdício. Meus irmãos, esta atitude do coração de Judas, infelizmente, está presente no coração de não poucos cristãos, que acham um desperdício aquilo que se faz por amor a Deus, que acha que a oração, o louvor, a adoração são de alguma maneira um desperdício de tempo. O tempo bem aplicado é o tempo no trabalho. O tempo bem aplicado é o tempo, pelo menos diretamente dedicado aos homens, ao serviço dos homens. Mas o tempo gasto, uma vida gasta para Deus, é no fundo, um desperdício. No fundo, o que estava no coração de Judas era isso, gastar tudo isso para Jesus. Para que esse desperdício? Não é isso. Não é isso que está no coração de muitas pessoas quando nós tínhamos a missa à disposição e elas faltavam à missa porque eu vou gastar o meu tempo precioso do domingo indo à missa. Eu vou arrumar a casa, eu vou descansar, porque depois eu vou ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para trabalhar. Eu vou visitar alguém, eu vou ao cinema, eu não vou gastar o meu domingo com Deus. Percebe, meus santos, que é fácil olhar para Judas e ver essa atitude condenável nele. Mas percebe que esta mesma atitude daquele Judas, não poucas vezes esteve presente no seu coração. Então é a ocasião de você pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, coloca no meu coração generosidade. Eu não quero nunca mais voltar a essa atitude. Eu não quero nunca mais dar espaço no meu coração a este conselho diabólico que diz que o que se dá a Deus em última instância é desperdício. Não, aquilo que damos a Deus é a melhor aplicação que podemos fazer, é o melhor uso do tempo que podemos fazer. Quando nós rezamos, quando nós nos gastamos para Deus, quando nós servimos a Deus, quando nós, aqueles que são catequistas, aqueles que são líderes de movimentos, aqueles que são servos na igreja e que gastam o seu tempo no serviço de Deus, eles fazem a melhor coisa. Por quê? Porque eles dão o seu tempo, o que eles têm de melhor, para aquele que é o melhor de todas as coisas, aquele que é o melhor de todos nós, aquele que é
Deus, o nosso supremo bem. E eu fico tão triste, eu fico com mais tristeza ainda quando ouço alguém que diz assim: não, mas eu acho sim que nós devemos sim rezar, que nós devemos sim ir à igreja, porque isso faz tanto bem, né? Há pesquisas que mostram o bem que faz a oração, faz bem ao coração, faz baixar a pressão cardíaca, melhora a imunidade. Olha, é pior ainda isso. Por quê? Porque no fundo, então, você reza e você vai à igreja, porque isso faz bem a você. Então, porque isso faz bem a você, aí você reza. Não, que maldito pensamento. Que maldito pensamento. Quer dizer então que se rezar lhe custasse um dano físico, você então não rezaria? Quer dizer então, voltemos aqui à situação em que as igrejas estavam abertas e você podia ir à missa. Quer dizer então, se chegasse um período em que ir à missa lhe atormentasse o coração, não lhe trouxesse paz, inquietasse a sua alma, você deixaria de ir à missa? Mas lembre-se dos primeiros cristãos que iam à missa, que por serem cristãos colocavam a própria vida, os bens, a segurança em risco, e eles, por causa de Deus, pela sua fidelidade a Deus, estavam dispostos a perder tudo isso. Percebe, meus santos, como aqui as coisas, elas são clareadas. A pergunta é, de verdade, você está disposto, a partir de agora, em que você tem ouvido essa palavra, em que você tem compreendido cada vez mais a palavra de Deus, que atitude você tomará a partir de agora, a partir de então? Isto é, a atitude de Maria, que diz: o meu melhor é para Deus, o melhor do meu tempo, o melhor da minha vida, o melhor do que eu tenho, eu quero oferecer a Deus e gastar para Deus. Ou guardar no seu coração os sentimentos de Judas, que acha que aquilo que se faz para Deus, no fundo, é um desperdício. Que nós, meus santos, neste dia, nesta segunda-feira da Semana Santa, peçamos a nosso Senhor que coloque nos nossos corações os seus sentimentos. Peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós, para que a nossa vida dê muita alegria a nosso Senhor. Peçamos a intercessão dos nossos anjos da guarda, dos nossos santos anjos da guarda, para que a nossa vida siga sempre os seus santos conselhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.